Olá! Como estão? Live falou e disse no ar. Hoje eu vim, com filtro, em homenagem ao tema da noite. Oi, Pati, boa noite, bem-vinda. Hoje eu vim de uma maneira descontraída para a gente já entrar no clima do marketing digital. Hoje a gente vai falar com a musa do marketing digital. Gostou, Aninha? Aí, vim toda caracterizada. A Eli já está na sala, nossa maravilhosa convidada linda de hoje. Então, a gente vai falar desse tema que é o tema, né? E eu vou falar um pouquinho da Elis antes, tá, gente? Olha, sentem e escutem mesmo, porque Elis é Elis, né? Uma das mais respeitadas profissionais do segmento, com mais de 20 anos de profissão. Trabalha com internet desde meados dos anos 90, quando começou sua carreira no Jornal do Brasil. Foi repórter e colunista do Globo, assinou as colunas Dica da Elis e também teve um blog no Globo Online, o Telefonia, etc. Assinou as colunas no Fórum P6 e no Tech Tudo no Globo.com. Além disso, foi editora-chefe das revistas Mobile Expert e TOTUS Experience. Elis também passou pela ONG Comitê para a Democratização da Informática, o CDI. Bem-vinda, Lívia. E onde ela exerceu o cargo de gerente de Relações Públicas e Mídias Sociais, pela Fundação Roberto Marinho. Bom, Elis é tudo isso, né, gente? Elis é professora do IBMEC, FGV, ISPM, enfim, é uma sumidade no assunto e ela vai passar muita coisa boa pra gente hoje. Então tá bom, tá todo mundo entrando aí, bem-vindos. Vou chamar a Elis aqui. Tonei, Bia, oiê, bem-vinda. Olha, hoje eu tô aqui, toda caracterizada de filtro. Eu queria um negócio desse também. Não tá tão animado? Adorei, eu quero isso aí. Amada, você é a musa do negócio, bota isso aí, gente. Coloca o filtro que você quiser, você manda. Adorei. Adorei a apresentação também, obrigada, Raquel. Você é maravilhosa. Eu tô tão feliz de estar recebendo você aqui hoje. Assim, é um prazer, é um orgulho, é tudo junto. É maravilhoso, assim, ouvir pra mim também. Você trazer esse conteúdo, assim, com tanta generosidade, né? Eu acho que nesse momento isso faz muita diferença, né? É nesse momento que as pessoas se mostram, eu acho. É isso aí. E eu tenho feito questão de conversar com os nossos colegas também, sabe, Raquel? Porque esse é um momento importante para o nosso segmento como um todo. Total. Segmento de comunicação, para o segmento de marketing digital. A gente entender um pouquinho mais de marketing também, marketing pessoal. Exatamente. Então, né? eu acho tudo que é um isso tá junto, né, Elis? Tá tudo junto. Tá tudo junto. Hoje é muito difícil você dissociar a carreira de comunicação da carreira de marketing, por exemplo. Que foi uma coisa que durante muito tempo na minha vida eu não conheci, porque eu era repórter, né? Então eu ficava 120% do meu tempo na redação do jornal. Eu sempre escrevi sobre tecnologia e internet, então é um assunto que eu sempre namorei. Eu mandei muita pauta para você quando eu era se lembro, muito. Nossa, a gente tem muita amiga em comum também, uma época das antigas, nós somos das antigas. O pessoal tá entrando aí te mandando um beijo. Repórter de crime. Repórter de crime, Jorginho. Eu vi Elisa também, grande Elisa, minha amigona que está nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque eu acho que o jornalista da essência, né, o jornalista de redação, ele não se enxerga como uma marca pessoal. É engraçado isso, né? Não, é porque ele nunca é incentivado a fazer isso, né? Nós somos... Quando a gente está em redação, a gente é propriedade de alguém. Exatamente. E você veste a camisa do veículo, então você só fala pelo veículo, né? Você não olha para você de uma maneira disruptiva, assim, tipo, eu sou uma pessoa e o veículo é outra, né? Eu sempre tive isso na cabeça. Não, isso é muito importante para a vida, né? Para a carreira, né? Elisa tá falando ali que bom que eu estou bem, é porque sexta-feira eu estava bem dodói.
Ai, E aí graças a eu Deus. usei os serviços de Superdoc, marido de Ah, é? Elisa. Ah, é? Opa, depois Elisa, deixa beijo aí a pra dica, hein? você. Ah, é Luiz Fernando Correia, maravilhosíssimo, médico top de linha, que Ah, é? eu perturbei a Elisa aí na sexta-feira, mas eu já tô ótima, não tô com sintomas mais de Covid, não. Acho que era uma Maravilha. reação É só alérgica um pesada. resfriadinho mesmo. A gente também às É, vezes fica assim comendo às vezes errado, né? Nessa é, correria, aí dá uma é. degringolada aí na imunidade, mas eu rezei muito você ficar boa no final de semana, tá? As Ai, minhas orações obrigada, meu bem. surtiram Funcionou. efeito. Não, funcionou. Ah, Ai, que Bené bom. também, meu amigo Bené. Oi, Bené. Ai, bem-vindos. Obrigada, Bené. Ai, que bom. Tá Não, todo mundo então, entrando aí. tem muito assunto, viu, Raquel, pra gente Tem. falar. Muita coisa. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu levantei aqui do IBGE, que é a mais recente, Uhum. de acesso à internet. Eu trouxe alguns dados porque eu acho que isso sempre dá um pano de fundo legal, né? É. O acesso domiciliar à internet, ele cresceu entre 2016 e 2018 de 68% para 79,9%, ou seja, Sim. 80%. É muita gente. É praticamente todo mundo, né? Todo mundo, Quando a todo gente, quando a mundo. gente olha para isso, né? Porém, É, tem a distinção, porque aí a gente tem a questão social, que é um impacto maior, e aí tem o sim. crescimento do celular nesse acesso, né? Sim, sim. Com O certeza, hoje o celular número de celulares é absurdo. A gente tem mais celular do que gente no do que Brasil. gente, é porque tem gente que tem duas É, linhas, né? o número é bem bizarro. A gente tem 211 milhões de habitantes e 215 milhões de celulares. Olha Isso que louco. dado de 2019. Então hoje já deve ser maior esse número. Já deve ser, ainda mais nesse É, momento, né? Porque aí tem gente que pega é. um para o trabalho, pega um pessoal, quer dizer, acaba que Sim, isso muito. multiplica, né? Não, e o É, celular ele democratizou o acesso à internet até para um público que teoricamente ele estaria excluído digitalmente, como é o caso dos total. idosos. Os idosos, por exemplo, eles não tinham acesso à internet e achavam tudo Uhum. muito difícil. A partir do momento que você oferece para ele Facebook, WhatsApp, que são ferramentas mais simples dele lidar, eles entram em massa nas mídias sociais. Então, os idosos hoje são um público imenso e são muito esquecidos, em geral. É verdade, é verdade. E aí, eu trouxe um outro dado também aqui importante, assim, um Uhum, estudo recente da NZN, que é uma plataforma de inteligência e pesquisa, uhum. aponta que 71% dos brasileiros aumentaram o consumo de produtos online durante a É, pandemia. nossa, muito. Então, olha o aquário aí de oportunidades, né? Muitas oportunidades para. Muitas. Tem um negócio que a gente precisa muito entender, né? Oportunidades não batem a nossa porta, tá? Assim, é muito difícil que isso aconteça, né? A gente tem que ser caçador de oportunidade. É Então, verdade. assim, é conversando, é fazendo networking, é indo atrás, é estudando, que a gente consegue oportunidade. O mercado não tá fácil, Raquel. É, Não é, muita a gente não gente, pode ser né? inocente. Não, a gente não pode ser inocente de acreditar que todo mundo tá ganhando as mesmas oportunidades, o que não é verdade. Mas a gente precisa se ver como produto, porque aí é dar o próximo passo, né? Tem, É tem o um momento start, ali. né? Sim. E aí, para a gente entrar agora no nosso assunto, depois desse monte de dados, assim, que eu acho que isso tudo, né, a gente traz isso para uma É. realidade e a gente mostra a dimensão Uhum. disso, né? Uhum. A gente se vê, assim, diante, de repente, de CRM, KPI, É. leads, É. conversão, embalde marketing. Eu fico Sim. imaginando a vovozinha Alzira lá do bolo, olhando para É. isso tudo e falando, como assim? Como é que eu começo É. esse negócio? Gente, essa foi uma das primeiras coisas que me bateram muito forte quando eu mudei da comunicação e fui para o marketing, tá? Eu Aham. tive que adotar novos termos, um novo idioma, É um nova mundo novo, linguagem. né? É um mundo completamente novo. Ó, tem alguém Então, dando uma dica aqui, o Bené. Vale a isso. pena ler a pesquisa do McKinsey, né? Peraí que mandou. McKinsey, Da McKinsey sobre o sobre. novo consumidor pós-Covid. Valeu, Bené, valeu. Maravilhoso. Obrigada, Bené. Bené é maravilhoso. Bené foi meu parceiraço quando eu era gerente de marketing digital lá do sistema Fecomércio. Fui durante alguns Ai, anos. muito obrigada, obrigada. Obrigada, Esses dados Bené. são sempre bons, porque a gente vai ganhando mais informação, né? É, E vai é. passando isso para frente, que é importante Essa é a a gente ideia. Essa é a ideia. compartilhar. Mas aí, Mas aí, então, a gente voltando se para esse vê diante desse monte de coisa, né? E aí você fala errados. assim, como que eu começo a fazer esse negócio?
Como é que eu começo a Por onde entender? começa? Eu não sei nem mais o meu nome, né? Quando a gente olha para esse monte de sigla, fala assim, quem, como, onde, né? Até para você escolher o nome do seu perfil, às vezes você, né, tem estratégia para escolher. Sim, Então, sim. como, Elis? Como? Por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo? Olha, a gente pode falar assim, para um profissional, vamos botar que a gente seja um profissional autônomo, não precisa ser necessariamente jornalista, mas que tenha alguma possibilidade de fazer conteúdo, tá? Sempre vai existir a necessidade de alguém que faça a estratégia e o conteúdo, e na maioria das vezes essa é a mesma pessoa que faz a estratégia e o conteúdo, né? Porque somos desses, né? Mas nessa fase eu empreendedores é assim, né? Total. Não, e aí fazer o planejamento de conteúdo e etc. O primeiro passo, Raquel, é a gente entender o que a gente é. Esse é o passo mais difícil. Eu sempre falo isso para aluno, eu dou mentoria para LinkedIn, então eu sempre falo assim, a primeira aula da mentoria vai ser terapia. A gente vai sentar um na frente do outro e a gente vai tentar decidir o que você é. Porque 90% das vezes, incluindo, não é só empreendedores autônomos, pequenos empreendedores não. Eu acabei de terminar de treinar um alto executivo de uma empresa que também não sabia o que ele era. Ele sabia onde ele estava, né? Que ele estava empregado na tal empresa, mas ele não sabia o que ele era. Então, isso primeira muito coisa doido, né? A pessoa entra no automático, né? E ela veste, na verdade, um personagem que ela tá ali durante aquele momento. Se ela sai daquela empresa, e aí? Não, e eu escrevi sobre isso no LinkedIn até. E tem um ponto também importante, assim, além de saber quem você é, para onde você quer ir, né? Porque se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar você vai. E aí você vai. Aí você vai. Tem uma das coisas que eu entendo que são muito importantes no momento que a gente está se reinventando. Quando eu saí do Globo, Raquel, não foi fácil, não. Eu fiquei 14 anos em redação de jornal. Eu sempre fui muito... Eu sou capricorniana. A gente pode falar essas coisas, né? Tipo, claro, fica à vontade. Bobagem, mas enfim, a gente gosta, né? Eu adoro. Então, eu sempre fui muito... olha isso. Eu sempre fui muito trabalhadora, assim, desde pequena. Aliás, estou vendo minha madrinha aí. Madrinha, te amo. Madrinha Norma. Fofa. Eu adoro quando as famílias entram. Familiares. Madrinha Norma é minha mãe. Daqui a pouco minha mãe. A dona Norma, sua mãe? É minha madrinha, que na verdade é minha segunda mãe. Bem-vinda, dona Norma. Obrigada. Dinha, tô indo aí depois de amanhã. Depois de amanhã eu vou visitar minha mãe. Então, Raquel, eu fiquei muitos anos trabalhando no Globo. Eu tinha uma vida muito louca, porque redação de jornal, você sabe, não é para qualquer um, assim, você tem que ter muito... Enfim, uma vida quase dedicada, quase 100% ao trabalho. Depois que eu tive o Guilherme, horários loucos, né? Aquela coisa. Tudo não se pode estudar. Você não pode estudar. Você não pode fazer nada, porque você não pode ter... redação, né? Não tá, e você tem plantão, então você não pode marcar viagem, você não pode estudar. Então tem uma série de deficiências ali que a gente, enquanto profissional eu tô falando por esse caminho que eu trilhei, como é que foi essa virada para mim. Quando eu saí do Globo, eu podia ter ido para outro lugar, tipo o Globo, eu podia ter arranjado um outro emprego imediatamente, mas eu parei para pensar o que eu queria. E eu decidi, uma coisa fez diferença para mim, eu estabeleci um foco. Eu falei, eu quero trabalhar com marketing digital. Porque, como eu era repórter de tecnologia há muitos anos, eu entendia que aquele era o futuro da profissão. Então, eu estabeleci. O mais difícil é estabelecer o foco. O foco vai ser profissional de marketing digital, o foco vai ser cozinheiro, o foco vai ser... o que você estabelece como prioridade de foco naquele momento? O que você acha que pode dar mais retorno, né? E aí eu fui perseguir. E aí eu fui estudar. E não tem jeito. Você não aprende esses jargões todos sem estudar. Então, eu fiz o MBA, de marketing digital na Fundação Getúlio Vargas, que foi um choque para mim, imagina, profissional de comunicação, lidar com profissionais de marketing, que falavam aquelas coisas todas que eu não tinha a menor ideia do que eram, KPIs, né? Stakeholders, benchmark, por aí vai. É verdade. Aí eu aprendi o jargão. Era muito mais fácil para mim, porque eu já escrevia sobre isso, então não era um universo totalmente novo. Então, ao mesmo tempo eu também tinha blog, então eu já era digital, né? Tinha uma facilidade. Eu só não entendi os jargões do marketing. O que é vender produto, qual a diferença do marketing para comunicação. Essa pegada mais de venda, né? Nossa, e isso eu descobri, assim, depois que eu descobri, eu me apaixonei pelo marketing. O marketing ele é muito parceiro da comunicação. Os profissionais de comunicação não têm ideia de como fazem marketing.
porque a comunicação é um dos braços mais fortes do marketing, né? Tá tudo integrado, né? Tudo integrado, e nas empresas hoje é tudo entrelaçado, não tem mais, eu sou assessor de imprensa, não existe isso mais. Tanto que a assessoria de imprensa, ela não é mais assessoria de imprensa, ela é assessoria de comunicação. Sim. O negócio de assessoria de imprensa... Eu até fiz uma live aqui com o Márcio Martins sobre isso, essa transição das agências de assessoria para agências de comunicação. Márcio Martins é meu aluno também, meu aluno. Ele é um doce, é um amor. Eu vou estar na live dele quarta-feira. Eu vou também com a Célia, né? Com a Célia Bend. Esse universo é muito lindo, né? Ai, gente, adoro. Adoro. Mas vamos lá. Aí você foi nessa transição e escolheu... Aí eu decidi um foco. Decidi um foco, né? Eu vou ficar no marketing digital e daqui ninguém me tira. Tive muitas questões, assim. Será que era isso mesmo que eu queria? Tive muita discussão com meu marido nessa época, um investimento muito grande no MBA. O MBA não é barato, né? Não, não é. Então, e eu apostei. A Fabi também, minha aluna. Oi, Fabi. Bem-vinda. E aí fui nessa... Também, jornalista também tá aqui. Opa! E aí fui nessa pegada de foco, né? Foco. Fui estudar. E eu acho que esse é o ponto da virada. Aquele momento que você decide que você vai ampliar os seus horizontes. Que você vai entender que você não sabe muita coisa, mas que você pode aprender muito rapidamente. Sim. Então, e que não é um impeditivo tão grande. E eu sempre falo isso, para quem está mudando de área, principalmente indo para o marketing digital, o impeditivo costuma ser a ferramenta. E a ferramenta é de menos. A ferramenta é o de menos. Você vai fazer um curso online do Google e você vai aprender ferramenta. Uhum. Então, a primeira resposta não é a ferramenta. A primeira resposta é o que eu quero fazer. Então, o primeiro passo é defina o que você é, né? O que você é como profissional, como marca. Porque isso tudo, a partir disso é que você já começa a construção, né? Sim. Aí eu tenho que pensar, onde eu tô, eu sempre falo de planejamento, porque é a disciplina que eu mais ministro hoje nas faculdades, né? Planejamento, ele diz uma coisa, a gente tem que fazer uma análise de cenário, que é onde eu tô. Depois eu tomo uma decisão de para onde eu quero ir. Então eu quero entender onde eu tô, e aí eu vou decidir para onde eu quero ir. E para onde eu quero, né? Exatamente. E aí eu quero saber quem é meu público. Sim. Então, hoje mesmo eu estava fazendo planejamento de uma cliente, que é uma celebridade, eu faço de um tudo, Raquel. Fazemos de um tudo nessa vida, meu amor. Fazemos muito bom. Tudo. Isso que é mais hoje em dia, o profissional é isso, Elis. Quem é o profissional que faz uma coisa só hoje? Não existe, ele não sobrevive. A pessoa que só faz uma coisa não existe mais. Não. E aí eu estava lá exatamente respondendo essa coisa. O planejamento para ela é quem ela é hoje e para onde ela quer ir. E aí eu fiz uma reunião, vamos decidir, eu vou arrancar de você isso. Para onde você quer ir, né? E como é que a gente vai fazer para chegar lá? Cabe a mim definir com ela, porque é estratégia, né? Claro. Então, e na verdade, o que ela quer ser, assim como muitos de nós? Ela quer ser uma autoridade. E aí eu ia chegar nessa pergunta. O que é ser uma autoridade de uma maneira mais fácil de ser entendida? Sim. E qual é o impacto positivo que isso gera para a pessoa / empresa? Ser uma autoridade é você ser uma referência. Ponto. Então, você tem credibilidade no que você faz, no que você fala. Credibilidade. Agora, essa credibilidade, ela não nasce do zero. É uma construção que leva um tempo para acontecer. Agora, se você tem bom conteúdo e você acredita naquilo que você escreve, que você publica, você vai virar uma referência. Eu tenho muita síndrome do farsante e falo muito sobre isso também, tá? Mas, em geral, do impostor, eu falo sobre isso. Muito, síndrome do farsante é demais. Porque a gente sempre acha que a gente não sabe daquilo que a gente está falando. E aí chega um momento que eu falo, cara, vamos ser sinceros, eu acho que eu sei, porque as pessoas estão me perguntando tanto sobre isso, não é possível. É verdade. E aí eu decidi, cara, deixa eu tentar começar a me ver nessa posição de referência, né, de autoridade. Será que eu sou isso tudo? Poxa, eu já tinha estudado pra caramba. Fiz MBA, depois eu fiz um monte de curso. Eu tenho uma bagagem aí, hoje, de 25 anos de profissão. Então, chega um momento que eu falo, cara, mas será que alguém sabe mais do que eu? Né? E quem que precisa mais para você dominar esse assunto, né? Mas é muita gente assim. Já vinha de uma estrada de jornalismo, quer dizer, que isso já te traz também, né? Um background bom, assim, de conhecimento. Sim. Então, assim, é isso que você está falando, a gente se sabota, né? Se sabota, até porque a gente não define o foco, né? Então, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E no final você não tá fazendo nada muito feliz, assim. Você tá só cumprindo tabela, sabe?
Oi, Pedro. Pedro Estima, meu querido amigo. Bem-vindo, Pedro. O pessoal tá entrando aí. E aí, a gente não define foco e a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muita aluna assim, e a gente se diverte, né? Fabi, por exemplo, que está aqui, é uma aluna assim, que a gente tenta traçar esse foco, né? O que ela quer fazer a partir de agora. E muito aluno, eles se partem em vários profissionais ao mesmo tempo. Ele é ao mesmo tempo um conteudista, ele é ao mesmo tempo um astrólogo, ele é ao mesmo tempo um cozinheiro. E aí eles, qual profissional que eu vou ser? Eu falei, você vai ser esse todo mundo aí. Não tem problema. Não tem problema. Né? Você pode ser o que você quiser nessa vida. Agora, para você virar autoridade em todos esses segmentos é difícil. Então, a gente pode ser autoridade num segmento e a gente ser muito bom em várias coisas. Então, é muito importante essa tomada de decisão. Então, a gente quer ser autoridade em viagem, que é o caso da Fabi, minha aluna que está aqui. Ela é autoridade em viagem, ela saca pra caramba, ela é turismóloga. Mas eu também gosto de fazer isso. Ok, você vai continuar fazendo e a gente vai dar voz a isso. Mas a gente precisa tomar uma decisão, né? Essa questão da autoridade, ela é importante. Eu ia te fazer uma pergunta. Para ser uma autoridade, necessariamente, precisa ter a formação naquela área? Não. Porque você acabou de falar da Fabi. A Fabi entende tudo de turismo, mas ela foi formada em turismo? Ela é formada em turismo? Ela é formada. No caso dela, sim. Mas digamos que ela tenha trabalhado anos nesse segmento, de repente numa área de marketing, comercial e tal, mas ela é uma apaixonada por turismo. Ela pode ser uma autoridade. Pode. Você vai começar a estudar, você vai começar a se relacionar, você vai começar a escrever sobre aquilo, vai começar a construir uma rede de pessoas que te veem como audiência para aquele segmento. Óbvio, Raquel, que as pessoas que são formadas naquele segmento, elas têm uma construção de mais tempo, né? Então, eu poderia muito bem ficar aqui falando sobre comunicação, porque eu sou formada em comunicação. Mas isso não me impediu que eu virasse uma autoridade de marketing. Porque eu me apaixonei pelo marketing, eu fui atrás, me formei também com MBA em marketing, né? Então, fiz muito curso, estudei muito, ganhei muita bagagem de estudo. Essa bagagem de estudo, ela tem que existir. Então, ninguém se torna uma autoridade sem estudar. Então, eu tenho não existe, tem cento e tantos livros de marketing. Eu estudo marketing digital. Entendeu? Até porque, assim, as mudanças são constantes, né, Elis? O mercado está mudando o tempo todo. Sim, e o que eu vejo, em geral, é muita gente com um conteúdo muito superficial. Em geral, o conteúdo que se vê em mídia social, por exemplo, é muito superficial. Nada entra muito profundo. É muita frasezinha, etc., que você pega aí o Philip Kotler, que é o papa do marketing, por exemplo, você vai lá, pega uma frase do Kotler e você pode ser visto como autoridade. Mas tem uma segunda camada, Raquel, que as pessoas compreendem. Tem uma segunda camada, que é quando você não sabe responder. Aí fica difícil. Ou seja, uma live, por exemplo, é uma prova de fogo para a pessoa. Ela não consegue desenvolver um conteúdo. Se ela não tem o conteúdo, ela não consegue desenvolver, né? Não consegue. Isso, para mim, estar em sala de aula foi um troço que foi também uma mudança de patamar profissional. Da aula foi a melhor coisa que aconteceu para mim, assim, profissionalmente. Primeiro, porque da aula você aprende muito também, né? Exatamente. Então, eu fui dar aula, tem mais de 10 anos que eu dou aula de marketing digital, viu? Marketing digital, ele é um troço... Eu trabalho com isso há 25 anos, né? Então, mas há 10 anos só foi mais... Enfim, hoje, desde 2008, enfim, 12 anos só fazendo isso. Muito bom. E aí a gente entra no segmento do marketing digital, entrei em sala de aula. Nas primeiras turmas levei muita paulada, porque imagina, quem é essa pessoa de comunicação que vem ensinar marketing pra gente? Fui aprendendo junto com os alunos, então comecei numa universidade menor. Depois eu fui me arriscando a ir para universidades um pouco maiores. Até que eu cheguei na FGV, que é a minha grande casa, né, o IBMEC, que é uma segunda grande casa. Eu não posso botar nenhuma em cima da outra, porque elas são numa linha horizontal para mim. Todas iguais. Amo FGV, IBMEC, IED, IPOG, ESPM, são as faculdades onde eu dou aula. Todas eu amo. E quando você entra numa sala de aula, cara, você tem pergunta fácil e você tem sempre aquele aluno que vai fazer a pergunta mais bizarra. Tem. Então, eu só descobri que eu estava muito tranquila quando o aluno fez a pergunta mais bizarra, teve a resposta que ele achou mais adequada. E aí eu falei, eu acho que agora eu estou pronta.
Sabe o que eu vejo? Você está falando aí, a gente vê muito isso hoje, agora, nesse momento da pandemia. Essa galera aí de influenciador perdendo audiência, porque eles não têm sim. conteúdo. Não tem conteúdo. E aí é o que você falou, eles ficam na primeira camada. Exatamente. Né? É isso que acontece. Não conseguem ter sustentação e aí eles vão perdendo, porque o povo deixa de seguir mesmo, né? Eles também, assim, deixa de seguir. É um sarrafo alto da galera, assim, não é? É o sarrafo alto, sabe por quê? Porque imagina quando você vai comparar também, né? Você vai chegar para uma pessoa que não tem um nível de autoridade que vai para a segunda camada, e aí depois você vai encontrar alguém que tem. A primeira coisa que você vai fazer é a comparação. Então, quando você comparar, você vai falar, caramba, eu achei que fulano soubesse. Não adianta. Mas dá para pular muito rapidamente do nível 1 da camada 1 para o nível 2 de autoridade? Dá. Só que você tem que definir o seu nicho e estudar muito. Assim, eu levei paulada, eu tive que estudar, aprender metodologias de marketing, etc. Imagina hoje se eu entro numa sala e dou planejamento estratégico de marketing digital para alunos da FGV, do IBMEC, da ESPM, se eu não preciso entender tudo de como é fazer o planejamento, o que é análise SWOT, o que é força de Porter e etc. São outras coisas, são coisas muito fortes de metodologias de marketing. Então, não adianta não. Você só vai ser referência à autoridade se você estudar. Então, o primeiro passo que você falou é você saber quem você é, para onde você quer ir e com quem você quer falar. Exatamente. Para começar a brincadeira, tem que ter isso. Sim, agora, uma outra dúvida que eu acho que todo mundo tem muito. Você tem que estar em todas as redes? Tem que estar no Twitter, tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram, tem que estar no Pinterest, tem que estar... Sabe, aquela coisa louca? Ou você pode selecionar, ou você pode, sabe, trabalhar uma rede bem trabalhada, sabe? Sim. Fazer uma coisa... Não precisa. Eu, por exemplo, vou ser sincera, Raquel, eu não tenho tempo de fazer as minhas redes. E isso é muito bizarro, assim, eu levo muito esporro da Tati, né, nossa amiga querida, levo muito esporro dos meus alunos, levo muito esporro dos meus alunos. Porque tipo, casa de terreiro, né, espeto de pau. Mas não tenho tempo, né? Oi, Rita, olha que linda. Bem-vinda, Rita maravilhosa, Babi Bono. Maravilhosa. Babi Bono, te amo, Babi. Então, e aí eu não consigo fazer, né? Aí o que acontece? Já teve aluno se oferecendo para deixa eu ser seu estagiário, eu trabalho de graça, não sei o quê. E eu, gente, mas eu não tenho tempo nem de atender o estagiário. Porque eu fui dar aula e hoje eu vivo em sala de aula. Então, às vezes eu tenho 3 turnos de aula. Agora não, é uma demanda louca a aula, né? Porque a aula é aquela coisa constante, é trabalho para corrigir, não sei o que, tirar dúvida. E agora com esse advento aqui de aula digital, aula online, aula tudo, eita fé. Doideira. Às vezes as pessoas estão loucas. Eu tô louca. Você viu, eu falando com você hoje que eu tava completamente louca. Eu já tava entrando aqui mais cedo, eu tô louca pra caramba. Não, então, uma pergunta aqui da Ana. Explorar todas as plataformas ou não depende do objetivo e do tamanho que você quer chegar. Que você quer chegar. Exatamente. Vamos voltar aí de se a gente precisa usar todas as redes. Não. Eu, por exemplo, eu não tenho conseguido mais usar Twitter, eu não consigo entender o Twitter. Eu boto o Twitter no planejamento quando ele faz muito sentido para a marca para qual eu estou planejando. Então, se é uma coisa tempo real, se é uma coisa que depende de hard news, etc. Não, Rita, então, vou recomeçar, Rita, ela falou que não pegou a explicação. Não pegou a explicação. Ter que estar em todas as redes. A falar, Então, Rita, a resposta é não. A gente não tem que estar em todas as redes. Eu, por exemplo, não consigo hoje pensar no Twitter para mim, mesmo porque eu não tenho tempo. Eu preciso focar nas redes que trazem mais networking profissional para mim e para aquilo que eu quero hoje, né? O que eu quero hoje? Eu quero dar consultoria, eu quero dar curso e treinamento. Pronto. É isso que eu faço. Então, eu foco nessas redes. Então, uso muito o LinkedIn, agora eu estou começando a usar, porque o meu Instagram, ele era muito foto do meu filho, do meu cachorro, dos meus cachorros, etc. Mas não teve jeito não, eu tive que fazer meu planejamento, tá? E olha só, já vai sair, tá? Eu ia te perguntar isso, assim, tem problema misturar pessoal com profissional? Não tem o menor problema, Essa celebridade que eu tô atendendo aí, ela faz isso. Ela tá misturando as duas personas, não tem problema. Agora, eu não vou ser aquela que vai ter mosaico no perfil do Instagram, eu não vou ter isso. Porque eu não consigo ter tempo. Porque é isso que eu ia falar. Isso aí acho que já é um patamar de você ter uma agência tocando isso pra você, entendeu?
A gente falando aqui no caso do eu, né? Eu, a empresa sou o Joe, aí você já fica assim, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer rede social, você tem que atender, você entendeu? Não dá para você não tem braço para isso, né? Não Agora, tem. fica lindo aquele Instagram todo. Nossa, meu sonho. Pantone do ano. Maravilhoso. Eu falei para essa menina que eu tô fazendo planejamento, eu falei, olha, se você quiser ter uma linha editorial, ter um perfil todo mosaico, trabalhado, etc., eu vou fazer o planejamento e te encaminho. Porque essa parte eu não toco. Assim. Passo você para uma pessoa. Ó, a Rita está perguntando aqui, tem linguagens e objetivos diferentes, né? No Instagram é que ela usa mais, fala do YouTube hoje. Ela está pedindo para você falar do menina, YouTube eu quero que você fale do bafo do Felipe Neto, que eu acho que todo mundo aqui precisa saber que você deu aquele pitaco de ouro, e que o Felipe Neto deu... porque o Felipe Neto, ele deu uma chacoalhada, né? Misturou e ele agora está conseguindo, né, se posicionar de uma maneira clara, de uma maneira, né? Sim, é uma mudança radical, né? Radical. Porque ele veio também de uma imagem negativa, por isso que eu acho legal falar dele. Porque as mães tomaram um pavor de Felipe Neto, né? Mas ele mudou hoje, o Felipe Neto hoje, sinceramente, eu acho ele a pessoa mais sensata do Brasil hoje. E ele tem uma audiência de 38 milhões, Elis. Ele tem mais audiência que muita TV, que muito veículo, que muito tudo, né? Então, ele é uma emissora. Como não reconhecer esse cara como uma autoridade, né? Ele virou uma autoridade. Não, pelo amor de Deus, e ele tá certo. Aliás, a mamãe falando aqui tem pavor ainda, Lourdes, mas olha, tem que olhar para ele hoje. Ele tinha 20 anos quando ele falava aquelas besteiras dele lá, palavrão, um monte de bobeira para as crianças. Ele tinha 20 anos. Ou seja, mas tem uma questão aí de autoridade. Tem uma questão, o Felipe ele sabe se posicionar. E aí, respondendo a Rita, o Felipe sabe usar cada rede como a rede deve ser. Isso, então, potencial de cada rede, potencial de cada rede. O YouTube dele é focado em público, meu filho de 12 anos. Esse é o público. Que, aliás, fica o dia inteiro grudado no Felipe Neto e no BTS. Meu filho é obcecado pelos dois. Mas ele agora também tá falando de política no YouTube. O Felipe? Não, então. Não, o YouTube não. O que o Felipe faz? Ele separou uma persona, que é o produto dele, né? Que é provavelmente o que dá mais dinheiro para ele. Ele usa o YouTube para falar com adolescente. Às vezes ele faz algum vídeo falando sobre democracia, mas sempre com o tom da adolescência, né? Que é o público que compra o produto dele. Ele vai para outros canais, por exemplo, o Twitter, ele fala de política basicamente. Ele é muito aguerrido, total, combativo e etc. Então ele decidiu que no Twitter... Deixa eu só fazer uma parte dele aqui. Ele no Roda Viva, eu achei de uma dignidade ele ter assumido, que ele falou assim, eu falava besteira mesmo, eu falei muita besteira sem saber. Eu falei, me chamou de mimizenta. Te chamou, te falou. Então, assim, eu acho que isso corrobora mais ainda para ele ganhar autoridade. Você ter essa humildade e assumir que errou, né? Eu gosto disso. Eu faço muita gestão de crise em digital, né? Eu dou muito curso disso também. Gestão de crise em digital, a primeira coisa que você precisa fazer é admitir que errou. Se você não admitir, não adianta nada que você fizer. Exatamente. Não adianta nada, você pode fazer o que você quiser. Se você não admitir que você errou, as pessoas não vão parar de te bater. Ponto. Acho que foi legal essa evolução, a Gisele está falando aí, foi uma evolução mesmo, eu concordo. E foi um entendimento também para ele do que é cada canal. Então, não é que a gente é várias pessoas em canais diferentes, né? A gente tem um tom de voz para Twitter, a gente pode ter uma linguagem mais próxima do que é a linguagem do Twitter, a gente tem uma linguagem um pouquinho diferenciada para o LinkedIn, que eu acho uma rede hoje prioritária. Rita, pelo amor de Deus, para você, então, amiga. Esteja lá, A Rita é aquela questão também da dupla personalidade, né? Porque ela é uma executiva de comunicação, mega especialista, mas também é presidente da Sebastiana. Presidente da Sebastiana, exatamente. Então, como é que você faz essa bipartição aí, né? E até para abordar assuntos, né? Porque senão as pessoas ficam levando tudo para os dois lados. Exatamente. A gente já ganhou uma pro Felipe Neto. Ó. Felipe Neto. Eu falo sempre com a assessoria do Felipe, porque a gente já deu tanta entrevista, eu contra ele e agora juntos, que eu fiquei meio... Conta a tua história com ele. Como é que foi a tua interferência positiva? Foi um bafafá aí 2 anos atrás, porque eu critiquei publicamente fiz o artigo, e aí saiu em tudo quanto é jornal, eu critiquei o Lucas Neto, que é irmão dele, né? Falando que eles eram influências negativas, e eles eram mesmo, tá, Raquel? Assim, eles eram. Então, nesse momento, o Felipe, ele tira partido, né? Ele toma partido do irmão, e ele fez um vídeo me chamando de mimizenta.
ele levou muita paulada nessa época, porque os meios de comunicação todos adoraram a pauta. Afinal, o influenciador ele influencia negativamente também. E aí virou um desespero para ele. Ele uma sabe arena, disso. né? Ele virou. Porque aí as marcas, os pais começaram a ficar contra, as marcas começaram a parar de patrocinar. Ele reconhece isso tudo. Eu já falei muito sobre isso com a assessoria dele, então ele reconhece isso tudo. Ele reconhece, gente. Isso é uma maturidade. É muito legal isso. Então, a Rita tá falando aqui que ela tem uma preguiça danada. Rita, não pode, amor. Não pode. Tem que ter constância. Aliás, isso é uma outra dica de ouro, né, Eli? Sim, constância, né? Você sabe o que a gente faz? Eu faço uma lista de temas. Aí eu falo assim, eu posso falar sobre isso. E às vezes os temas também surgem assim. Hoje, falando com a minha cliente sobre engajamento, eu falei, cara, eu preciso falar sobre engajamento, porque as pessoas não sabem o que é engajamento. Então, eu preciso falar que quanto maior o número de seguidores você tem, o menor vai ser a sua taxa de engajamento. Então, são algumas coisas que eu entendo, né, da ferramenta, etc., mas que ainda existe muito equívoco no trato, assim, no dia a dia. Eu vou te falar que o LinkedIn dá resultado de trabalho. Rita, você tem que ir pro LinkedIn, não tapa o olhinho, não. A Rita tá tapando o olhinho. Casa Ferreira ela vai fazer um planejamento. É isso mesmo. Conversa com a Eli, gente. A Eli te ajuda. Porque o LinkedIn dá muito retorno, assim, do tipo de você fazer um comentário na página do presidente da Ambev e ele curtir. Isso gera um tal algoritmo. O algoritmo é exponencial. Aliás, fala disso aí, Elis. Essa mágica do LinkedIn. O algoritmo é um troço bizarro. Aliás, é uma das coisas que quem vai trabalhar com marketing digital precisa entender. Aliás, o algoritmo é bizarro. Mas você precisa entender. O algoritmo, dependendo da rede, o algoritmo ele tem atuação sobre o seu conteúdo e pode fazer o seu conteúdo aparecer mais ou aparecer menos. Exato, ele joga a favor ou contra, né? Ou contra. E aí eu preciso entender o algoritmo. O algoritmo do LinkedIn, para a Gisele, para a Rita, que estão aí perguntando, o algoritmo do LinkedIn, ele tem alcance que a gente chama de exponencial. Assim, a gente publica um post, potencialmente, todas as pessoas que são seus seguidores podem receber aquele post. O algoritmo não segura a publicação. Óbvio que as pessoas, elas podem botar lá a timeline delas nas mais recentes ou nas mais mais relevantes. Ou seja, as postagens que têm mais engajamento são publicadas recentemente. A pessoa pode decidir isso e aí não ver a sua postagem. Mas a partir do momento que 2 ou 3 comentaram, todas as redes deles são avisadas que eles comentaram. Você vê os comentários, isso é sensacional, porque aí vem uma pessoa que você nunca viu na vida e vai curtir seu comentário. Exatamente. Eu fiz um comentário na página do Ricardo Amorim esse final de semana. Ele botou alguma coisa, já não sei o quê. Porque eu comento tanta... Olha, eu saio comentando muito. Né? Eu uso muito o LinkedIn também. Eu uso demais. Até a Lilian colocou aqui, ó. Lilian, todos os contratos que eu tenho foram fechados via LinkedIn. Rita, olha pra isso, Rita. Ela tá perguntando se ela separa a pessoa física da carnavalesca. Eu acho que não. Não. Não é, Eli? Não, agora, a gente pode... Não, acho que não. Acho que não. Eu tenho uma amiga muito querida que também foi minha aluna, que ela é uma conteudista, né? Ela trabalha com isso, com conteúdo, tem alguns clientes e tal, e tem setor bem específico, setor naval, uma coisa assim, setor aeronáutico, um troço desse. Ao mesmo tempo, ela é professora de mindfulness. E ela quer fazer as duas coisas. Eu falei, meu bem, você tem que ser as duas coisas, não tem problema não, você é duas coisas, você vai fazer um post sobre isso, vai fazer um post sobre aquilo. Agora, Rita, eu falaria, no caso da Sebastiana, né, que é o nosso caso aí da Rita, que é a Rita é carnavalesca e ao mesmo tempo ela é uma executiva de comunicação. Eu focaria no LinkedIn mais no aspecto negócio do carnaval. Sim, exatamente. O carnaval como business, né? Exatamente. Ó, a Priscila Azevedo que tá aqui, eu vou entregar a Priscila Azevedo que tá aqui. Tá falando que nunca usou. Ela falou que nunca usa. Agora, a Priscila é mega blaster e especialista em Instagram. Ela é uma influenciadora de Instagram e professora de Instagram. Mas então, você para de gracinha, então, né? Ela é maravilhosa. Tudo bem. Priscila, você já tá maravilhosa numa coisa, amada. Olha só, a Fernanda aqui, Fernanda Schleber é cantora lírica da Entreato Coral. Eles fazem um trabalho. Eu contratei pro Dia das Mães, ela cantou Ave Maria e mandou ouvir pra minha mãe. Rio de estouro, né? Não, uma coisa linda. E ela tá fazendo um super trabalho bonito de divulgação no Instagram dela. Aí ela tá perguntando se ela entra no LinkedIn também. Se é bom o LinkedIn para Entreato. Claro, gente, nesse momento, música conecta com... Você vê as lives aí
né, que a Ambev está promovendo, Sim. tenta conectar com alguma coisa que tem a ver com a música lírica, Ó, né? a Fernanda falou que vai cantar pra mim, olha isso. Olha isso, pela mãe do guarda. Eu Gente, quero. você vai chorar horrores, eles são maravilhosos. Ela e o marido, eles são incríveis. Maravilhoso. Ó, Maravilhosos. a Nath, aí eu me metendo aqui na sua entrevista. Não, pode me Ela fez uma ajudar, pergunta. amada. Jornalista é assim. Ela fez Nath, uma pergunta aí que eu achei legal. ela tá perguntando aqui. Peraí que passou a pergunta dela, deixa eu voltar. Uma coisa Eu de não como ela consigo começa. usar o LinkedIn, mas sei que preciso. Como é que eu posso começar a usar para começar a ter uma relevância? Eu tenho curso de LinkedIn, Rita. A Rita já está perguntando, já estou então, Rita tá respondendo. perguntando. A gente tem. Então, já pode fazer com eles. A gente tem. Não, e outra coisa, a gente vai começar começando. A gente vai lá para ele e vai aprender como é que ele funciona. Porque ele não é mistério nenhum. Olhando, né? Vai olhando tudo. Ele é uma ferramenta maravilhosa, facílima de mexer. Maravilhosa. Facílima de mexer, com possibilidades infinitas. Já fui a eventos fora, né? Off, Sim, por conta do LinkedIn. E é uma rede muito fiel, é muito legal isso. Muito. Aviso, Rita, aviso. Avisa a Raquel Fernanda, também. Me avisa, que eu também divulgo aqui, gente, pra todo mundo ficar sabendo. Mas assim, uma coisa que engaja muito no LinkedIn é artigo. Então fica uma dica aí. Eu gosto muito. Se puder escrever, não precisa ser nada muito longo. Começa com o que tem, aquele negócio, começa. Né? Vamos começar com o post, daqui a pouco a Márcia perguntando. E, Márcia, a gente tem novidades aí também. Agora eu tenho até curso online, gente. Que, aliás, acho que está na sua bio. Vamos falar daqui a pouco, Márcia. Já disso, vamos falar. Só para amarrar, mas assim, eu acho que a gente tem que começar com o que tem, né, Elis? Elis pode estar aí falando muito mais, com mais pertinência. Mas assim, você tem que acreditar no que você faz, né? Eu acho que a gente volta lá para aquele começo. O que você faz? Você acredita nisso que você faz? Então vai. Exatamente. Né? Ó, a Rita tá falando que ela escrevia toda segunda-feira na Veja e não publicava no LinkedIn. Só Rita. Ai, Rita. Não pode. Vou dar uns tapas na Rita. Não, agora eu sou amiga do João Pedro, do filho dela, fofo. Fica lá curtindo as minhas coisas. Manda um beijo pro João, Rita. Ó, mas tem jeito, gente. Para todo mundo que tá aí, tem jeito de você começar começando. Não existe inauguração de canal. Porque eu sou de um tempo que a gente criava um site e o presidente da empresa inaugurava o site, sabe? Isso não existe mais. Ninguém inaugura canal. Existe, então a gente pode começar agora. Todo mundo agora é uma mídia, né, Elis? Todo mundo é uma mídia. Pelo amor de Deus, gente. A Fernanda perguntando o algoritmo do Instagram. O algoritmo de Instagram é o seguinte. O Facebook e o Instagram, eles são um pouquinho mais malvados. Eles não são tão legais quanto o LinkedIn. O Facebook, particularmente... aliás, a Rita tinha perguntado, eu também não respondi. Você respondi. Se o Facebook estava morrendo, né? Não, o Facebook não está morrendo. O Facebook, ele mudou. Ele teve uma migração muito forte de público que saiu dele e foi para o Instagram. Não por motivo de ser melhor, mas por motivo de ser novidade. A gente sempre trabalha com dinâmicas das redes, que são... as pessoas que entram primeiro são as pessoas que a gente chama de early adopters. São as pessoas que normalmente entram primeiro em todas as tecnologias, aderem mais rapidamente porque têm acesso a smartphone, têm acesso à informação em geral, planos de dados, pós-pagos, etc. Então, a gente teve um uso muito forte do Facebook por parte dos early adopters, pessoas como eu, que eu entrei no Facebook em 2007. Imagina isso, eu já tenho 13 anos de Facebook. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas meio enjoaram e elas foram mais ou menos se encaminhando para outra rede. Não significa que elas deslogaram do Facebook, elas continuam logadas, tanto que o Facebook não registra decréscimo de usuários, porque o Facebook, as pessoas normalmente usam ele, inclusive, para logar em outros programas, etc. Sim. O Facebook, ele hoje é uma plataforma potente pra caramba de mídia paga, ou seja, a gente, enquanto empresa, a gente usa o Facebook para anunciar para públicos específicos. Então, ele é basicamente isso hoje, né? Uma plataforma de mídia paga, super forte. Só equiparável hoje à plataforma Google. Então, é uma plataforma que mega vale a pena a gente conhecer enquanto empresa para fazer anúncio. Agora, o algoritmo dele também não é legal com a gente, porque a gente tem fanpage lá, a gente cria uma página comercial, né, no Facebook, e essa fanpage, ela tem o alcance encolhido pelo algoritmo do Facebook. O Facebook, ele quer que você pague. E o que é chato no Instagram é que não dá para entrar com link, né? Isso é o chato também. Porque o Instagram é uma rede de imagem, né, Elis? Aí a gente tem que ver quais são as vocações.
as vocações das redes, né? Me chateia um pouco ver muito conteúdo de Instagram focado em texto, por exemplo. Porque o Instagram, ele é uma rede que a gente chama de rede de narrativas visuais. Então, ele é uma rede que a imagem deve contar uma história. Sim. E não a gente contar a história em texto, porque ele não é uma rede de texto, tanto que ele não é amigável para texto. Ele não é hiperlinkizado como outras redes são, ele só oferece o link ou no arrasta para cima nos stories ou na bio, né, no perfil. Significa que ele não é hipertextualizado, né? Ele não tem hipertextos, hiperlinks o tempo todo. Porque não é esse o perfil dele. O foco, né? Não é o foco. A gente, enquanto marca, a gente usa o Instagram porque ele é legal, porque tem muita gente usando, etc. Mas ele não é a mais amigável das ferramentas para quem faz marketing, não. Agora, ele tem várias possibilidades de você vender coisa, etc. E fazer anúncio, etc. Que a gente usa assim como marketing, mas não é mais fácil, não. Por isso que eu acho que textão, artigos, as coisas têm que ir pro LinkedIn. Porque nem no Facebook ninguém vai ler também. O Facebook também tá virando uma rede muito de vídeo. Não é? Muita gente vídeo. Sim. E agora veio com essa pegada do marketplace também, né, Elis? Que eles lançaram essa ideia de ampliar o marketplace deles, né? Então virou um grande shopping virtual. Né? E eles criaram também agora salinhas de conversa. Eles estão querendo fazer uma coisa meio Zoom também lá. Então, é verdade, mas não está ativo aqui pra gente ainda. Né? Para algumas pessoas entra, pra mim entrou. Entrou? É que você é celebridade, né, querido? Quem me dera, mas quem me dera. Não, é porque eu acho que é porque eu tenho muito tempo de Facebook, eu não sei. Eu vou ver por que isso. Agora, a Gisele tá falando aqui, ó. Tive um cliente que insistia em textos enormes no Insta, não engaja, não tem boa performance, é bem complicado. É verdade. Eu não sei de onde que as pessoas tiram esse negócio. Aí você é obrigada a falar, mas minha querida, essa rede não é para isso. Agora, há exceções. Há exceções. Por exemplo, se você é uma blogueira de maquiagem, você pode botar um tutorial em texto também, além do tutorial em vídeo. E aí ajuda como acompanhamento da imagem. Mas não é o foco principal. Né? Não é o foco principal. Mas ali é só um Cada vez mais. Elas colocam as marcas, né? Elas colocam ali as coisas. A gente tem que entender que a tendência do conteúdo digital é vídeo, é live, e não vai dar para escapar disso aí, não. Não tem jeito. Isso que eu ia te falar. O conteúdo, Elis. Eu acho que o conteúdo assim, não tem que ser a super câmera, não sei das coisas, não. Uma câmera de celular resolve, né? Muito. A maior parte das pessoas faz isso mesmo. E outra, tem ferramenta para tudo. A gente não a gente não trabalha profissionalmente com Facebook, com Instagram e com mídia social em geral. A gente não trabalha profissionalmente direto nas ferramentas. Óbvio que o Stories, ele não tem como a gente fazer de outra forma, né? O Stories, ele é assim, né? As lives do Stories são assim, as lives do Facebook são assim. Mas, em geral, a gente usa ferramentas parceiras. A gente usa editores de vídeo, editores de imagem como Canva, por exemplo, que é ótimo, super fácil de usar para quem Canva é maravilhoso, não tem agência. Eu uso direto. A gente usa super intuitivo, né? Eu não sei se a Pri ainda está aí, mas a mega especialista em Instagram, a Pri, ela sempre fala do InShot também, que é uma ferramenta ótima para ediçãozinha de vídeo. Então, e a gente está com tudo isso na mão, é tudo de graça. Ou então quem tem filho de 10, 12 anos, tipo a gente, eles, gente, eles sabem tudo. Eles também ajudam bastante, né? A Fernanda perguntou aqui, peraí, teve uma pergunta que passou aqui. Não, foi a Lívia. Mas e o storytelling? Não seria um texto mais longo? E a Fernanda perguntou, verdade que o futuro do Face são comunidades? Não, o storytelling o Facebook está dizendo isso. O storytelling, esse negócio do storytelling, ele fica cada vez mais mundo real, né? A gente deixa de falar daquele storytelling, historinha para boi dormir, né? Isso aí tá morrendo. Mesmo porque a gente não quer mais saber disso. A gente não quer mais bullshit, sabe? E eu acho que o storytelling tá vindo muito em vídeo, né? A pessoa vai falando, vai se apresentando. Sim. As empresas ainda usam muito, etc. Eu, por exemplo, ainda aplico nos meus clientes arquétipo, tom de voz, qual é a jornada do herói, às vezes funciona para LinkedIn, etc. A gente usa esses truques, né? Eu ia falar isso para LinkedIn. Isso todo mundo gosta de contar, porque eu fui mandada embora. Aí vem aquele negócio. Né? E aí a lição é a moral, né? É a história e a moral que você quer passar ali e tal. O recado e depois convidar para alguma coisa de venda. Porque também a jornada do herói. A gente tem que aprender uma coisa que é muito importante para quando você começa a escrever para marketing digital como um todo. E eu não estou botando só mídia social, né? Eu estou falando também de Google, marketing de conteúdo, inbound marketing, esse meu universo aí.
aprender a escrever para a internet. É diferente. É diferente. A gente escreve para várias pessoas, a gente escreve para nós mesmos, a gente escreve para o cliente, a gente escreve para o cliente do cliente e a gente escreve também para buscadores, por exemplo. Se você trabalha com o Google, você escreve basicamente pensando em palavra-chave para ser buscada. Então a gente precisa aprender a escrever. Então, tem muito curso também de copywriting, né? Que também está bem alta. É isso que eu ia falar. A gente aprende técnicas de webwriting, copywriting, são as técnicas de chamada para ação. Se você quer que alguém clique, como é que você faz para a pessoa clicar? Se você quer que gatilhos, né? Os gatilhos mentais. A gente chama isso de gatilho mental. Isso também é bem legal. Seu filtro. Eu gostei do que baixou, tá, Rafa? Vou te falar que eu não sei, não. Achei uma gracinha. Sabe o que eu podia ter usado? Eu pintei o cabelo agora. Olha, eu consegui, mas eu tava com o cabelo bem branco. Tá lindo. Agora eu consegui pintar, porque a minha assistente pintou pra mim. Mas eu tava com o cabelo bem branco, eu podia ter usado. Tá disfarçado, né? É o que eu tô falando, eu fico levando puxão de orelha, porque eu também quase não faço vídeo pra mim. Então, eu parei com essa babaquice agora. Eu parei com isso. A Tati quase me matava, porque, enfim, eu dou aula há mais de 10 anos de marketing digital e nunca tive um curso online, não fazia vídeo, porque eu ficava super aqui quietinha no meio. Me deixa quietinha na minha sala de aula. Então é isso, olha só, a gente está chegando quase, faltam 9 minutinhos para acabar, gente. Porque ele não falou nem um terço do que ela pode falar, tá, gente? Então a gente tem que deixar aqui para vocês um convite para vocês entrarem no link que está na minha bio e conhecerem, apresentado pela Elis, o curso Impulso Digital. Fala aí, Elis, para a galera. É bem legal. Há muitos anos que eu tô nessa de dar aula presencial, né? Então, adoro sala de aula. E quem já foi meu aluno, tem um monte de gente aqui que já foi meu aluno, que sabe como é que eu sou. Eu sou muito expansiva em sala de aula em geral, mas sempre que botava vídeo na minha frente, eu dava uma encraquelada. E aí eu tenho uma parceria com a agência A Mais, que é da Tati Marzulo. Vou mandar, Rita. Vou mandar. Aliás, gente, quem quiser fazer o curso de LinkedIn também, pode mandar pelo meu direct, que aí eu aviso também. E aí, eu tenho uma parceria com a Mais há muitos anos, com a Tati particularmente, nem vou falar de quanto tempo, que pega mal pra gente, mas eu sou consultora da Mais e sou consultora de alguns clientes da Mais também. Então, lá, viu? A Gisele foi minha aluna mais de um curso, verdade. E aí a Tati estava me perturbando não, ela é maravilhosa, não me perturba nada, mas ela estava meio vamos lá, vamos fazer, e eu falei, Insistindo. E aí eu fui e falei, a gente chegou no momento que eu tive um pouquinho mais de tempo, porque eu estava com projetos muito grandes que entraram em estado de atenção, pararam um pouco, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar para mim. E aí eu estava 3 dias na semana com o IBMEC dando aula, e só que eu estava com um tempinho livre aí durante o dia, que eram os tempos que eu dava para consultoria, né? E ela falou, vamos gravar esse curso. E aí eles montaram toda o background, né? Foi todo produzido pela A Mais, né? Todo produzido pela A Mais, gravado. O curso, eu dou toda a parte de explicação de ferramenta por ferramenta, como é que ela funciona, quais são as coisas principais de cada ferramenta. A gente fala sobre Google, a gente fala sobre SEO, marketing de conteúdo, inbound marketing, a gente fala sobre mídias sociais. Tem também uma parte sobre marketing de relacionamento. O Leandro, que é gerente de marketing digital da A Mais, diretor de marketing digital da A Mais, o Leandro, ele é super técnico. O Leandro, ele dá as partes mais técnicas. E tem em todo módulo, então você vai fazer um módulo lá de SEO. Esse módulo vai ter uma parte, a última parte, que vai ser a parte da ferramenta. Então, a gente entra na ferramenta e mostra qual é a ferramenta e como usar essa ferramenta. Por exemplo, a parte que eu ensino a fazer Facebook Ads, a gente vai ter uma parte de ferramenta que a gente vai fazer uma campanha para mostrar como é que faz a campanha. Esse curso é 100% online, significa que não tem aula ao vivo comigo. São 9 módulos, né? São 9 módulos, todos gravados comigo, com o Leandro, para alguns módulos, e temos ajuda técnica dos especialistas, né? Fazendo a parte técnica. É comprar e consumir, né? É comprar e começar. Você pode fazer no seu tempo. O que é legal é que faz no seu tempo. É óbvio que você ganha certificado e tal, e tem muita coisa ali. E ele não é limitador, porque, mas só para quem sabe muito ou para quem sabe pouco. Não existe isso, não. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou muito didática em geral. Então, eu tendo a partir da didática
falando de uma forma muito simples, e aí quem já sabe muito espera um pouquinho, que daqui a pouco vai vir. Não, então, Gisele, como assim? Não é bem recorrente o curso. O que acontece? O curso está lá à venda. Tá lá E ele vai ficar. O link então, tá na minha bio agora. Se você sair daqui da live, clica na bio, pega mais informações, vai vendo ali. Ele como se estivesse numa loja virtual, né? Ele como se tivesse. É uma loja, prateleira, você vai lá e pode comprar, então ele fica lá à venda. Então não precisa fazer agora, não. Ele é 100% online. Então a gente não mas forma também turmas, facilita muito o pagamento, divide em 12 vezes de 90 e poucos reais, dá no bolso de qualquer pessoa que precisa investir, né? Porque é isso que a Elis falou. O que a Elis falou muito aqui? De estudar, gente. A gente tem que estudar. Gente. E agora é um momento que a gente está conseguindo ter acesso a muito conteúdo bom com preço bom, né? Eu faço curso. Eu sempre faço. Não, eu faço um monte de curso. Eu faço muito, eu fiz certificação, várias dessas ferramentas, Google, etc., eu tive que aprender a mexer mesmo. Porque isso, inclusive, desmistifica aquele negócio, eu não sei fazer ferramenta. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. A própria ferramenta, ela é intuitiva, ela tenta te ajudar. É só um pouquinho de dedicação. Então, a gente pode começar... Essa live é um privilégio. Linda. Você está arrasando aí nas suas lives maravilhosas. Mas, eu já estou inscrita no curso, eu já estou inscrita, obviamente, né? Já comprei meu curso. Aliás, comprem com o link que a Raquel está botando aqui, porque aí porque ainda tem isso. A gente pode ajudar uns aos outros, porque esse curso, quem vende, ganha 50% dele. Então, essa parte também é legal. Isso é o que a gente chama de marketing de afiliados. É uma novidade também em digital, que é um ganha-ganha. Então, isso também é bem legal. Aliás, dá para fazer uma live só sobre isso. Esse é um assunto gigante. Exatamente. É uma outra estratégia, né? E é uma outra estratégia que é exatamente isso. Colaborativismo, é todo mundo ganhando, é todo mundo se ajudando. Essa vibe, sabe? Eu acho que isso aí cria uma corrente, cria uma... uma Essa semana vai ter novidade. A gente vai ter uma novidade a respeito de um parceiro, que a gente vai ter um parceiro um parceiro institucional para a gente ajudar outras instituições. Então, tem instituição que vai passar a vender o curso também para ganhar a parte bela do curso. É bem legal. Isso é bem legal. Aí. Eu acho que para todo mundo crescer, né? Eu acho que é um momento assim de todo mundo estar junto, para todo mundo crescer, para a gente sair o mais rápido possível disso. E a gente está vendo que o grande movimento de virada, de retomada, vem da gente. Não tem que esperar nada de ninguém. Eu estou lendo um livro aqui do André Trigueiro, A Força do Um. É exatamente isso que a gente está falando, é o trabalhinho de cada um, sabe? A gente tem que estar junto. Exatamente. O que cada um vai fazendo, cria essa corrente. É o que ajuda. Não, eu vi um influenciador grande dizendo, está tendo um achatamento na curva de lives, que agora é muita live. Que absurdo, estamos sufocados por lives. E, gente, sério, eu estou adorando esse monte de live. Sabe por quê? É muita gente boa falando conteúdo muito bom. Gente boa. A gente está acostumado a valorizar os grandes influenciadores, quando quem faz diferença mesmo são os pequenos. É verdade. Entendeu? Então eu adoro, quanto mais live, eu quero abrir a geladeira e ter uma live dentro, tô falando sério. Não, isso tem, né? A gente hoje tem live para tudo que é gosto, sabor. Tudo... Ó, o pessoal elogiando. Gente, Elis é incrível, né? Tem, Márcia. Tem, Márcia. A Márcia está perguntando se tem condição especial para uma ONG. Sim, Márcia, na verdade a ONG pode entrar de parceira e vender o curso também. Eu posso te falar sobre isso depois. E aí a ONG ganha em cima do curso, né? Ela ganha 50% do curso. E aí eu acho que é muito essa coisa da gente fazer esse movimento, todo mundo crescer para isso todo aí. Mundo junto. Botar logo esse troço para correr daí, porque a gente tem que reagir, não tem jeito. Esse negócio de ficar sentar e chorar não é pra gente. Não, eu acho que a gente pode começar estabelecendo que a gente é uma marca. Primeira coisa. É isso aí. Então você é a sua marca, como você quer ser lembrado? Exatamente. E o que hoje eu sempre falo isso. Foi uma pergunta que eu escutei, agora já não sei de quem, porque eu escuto tanta coisa, todo dia, tanta live, tanta coisa, e aí a pessoa falou assim, como é que você quer ser lembrado nessa pandemia? Sim. E realmente, né? Só de você ter esse tipo de reflexão, você já vai saber para onde você está querendo ir. Eu ainda me assusto algumas coisas, assim, esses dias alguém falou, Elisa é uma referência em marketing digital. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, putz, referência, aí eu parei pra pensar, o que é essa referência, né?
Ser referência é as pessoas saberem que podem contar com aquela informação daquele assunto com você. E sabe o que também é muito legal? É isso aqui, você é acessível. Eu acho que a pessoa... Eu vejo isso muito a Luísa Trajano, Luísa Helena Trajano. A mulher, ela tá dando live até pra vizinha aqui da esquina. Ela não tem, sabe? Ela não tem nada que aprenda. Tudo ganha-ganha, amiga. Canal é ganha, canal, você exatamente. Canal é canal. Você quer falar comigo, eu tô aqui. Sabe? Ela quer disseminar, compartilhar as coisas que ela tá fazendo. Então, assim, isso. Ela tá dando voz a muita gente. Olha que coisa importante, né? Os meus alunos sabem, eu sempre respondo todas as mensagens, eu dou meu WhatsApp para todo mundo. Eu respondo em áudio, óbvio, porque eu não consigo. Eu tenho muito aluno, graças a Deus. Mas eu respondo a todo mundo. E imagina, eu lembro de cada um, assim, é difícil não lembrar. 18 segundos para acabar a live. Meu Deus! Mas quem quiser, manda direct. Manda direct, qualquer coisa me chamem. O link do curso Impulso Digital tá aqui na minha bio. Elis, obrigada muito obrigada. Pelo convite, adorei obrigada também, a Raquel. todos, amei. Um beijo. Beijo, fiquem bem.